Em uma era em que a estética corporal é exaltada e a saúde é cada vez mais valorizada, adentramos em debates essenciais sobre a relação entre corpo, mente, saúde e sociedade. Convidamos você a se juntar a nós nessa análise crítica, onde buscamos compreender não apenas as tendências e padrões estéticos vigentes, mas também os impactos psicológicos, sociais e de saúde associados a eles. Prepare-se para uma jornada repleta de reflexões provocativas e insights sobre um dos temas mais relevantes da contemporaneidade. Neste episódio de Corpo, Estética, Saúde, Cultura e Consumo, mergulharemos em uma jornada pelo universo dos exercícios e academias. Vamos abordar os mitos e as verdades por trás do uso de anabolizantes. Exploraremos os diferentes métodos de emagrecimento e refletiremos sobre a academia como um espaço de consumo. Tudo isso com a ajuda de um especialista. Acompanhe-nos enquanto navegamos por questões complexas que permeiam a busca contemporânea pelo corpo ideal, destacando a influência da cultura e do consumo nesse processo. Olá, Melissa. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Tudo bem também. Estamos aqui no segundo episódio da terceira temporada. Isso aí. Nos estúdios da Rádio EN. Então, muito obrigado, né, a Rádio EN. A gente agradece muito ao Marcelo pela oportunidade, ao Everton, que cuida da nossa edição e das nossas coordenadas aqui. E temos uma especialista de peso para ajudar a gente a falar sobre corpo, estética, saúde, cultura e consumo. Aí, tô doida por essa conversa. Exatamente. Rê, por favor, se apresente. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata Rocha Loures, eu sou profissional de educação física, treinadora, eu sou especialista em prescrição de exercício físico para populações especiais e também especialista em mudanças de hábitos. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço desde já o convite de vocês. É muito bom estar de novo aqui na UEM. Eu me formei aqui em 2015, licenciatura, em 2012 em bacharel. Eu entrei em educação física bem quando teve esse rompimento da licenciatura plena para essa divisão. Então é muito bom estar aqui com vocês hoje. Prata da casa. Prata da casa. Igual a gente. Eu vou começar aqui te situando que no primeiro episódio dessa temporada, então assim, quem ainda não ouviu esse episódio, consegue ir lá no seu agregador favorito, né? Quem está acompanhando aqui, os nossos ouvintes que estão acompanhando pelas rádios UEM e UEL, e conseguem escutar esse primeiro episódio. A gente conversou um pouco com a professora Ana Carolina sobre os conceitos, né, do que é belo, do que significa estética. E a partir desse entendimento, da gente compreender o que significa algo belo, né? A gente trouxe esse tema para aprofundar e ver na prática como acontece em vários campos. Então, assim, nesse contexto é que tu estás aqui para a gente conversar um pouco aí sobre o corpo, né? Porque quando a gente fala de corpo, primeiro relacionado assim à cultura, o que é belo, o que é bonito, o corpo que é padrão, que é ideal, ele está muito relacionado a que cultura a gente está observando isso, né? Então, em Mianmar, a gente tem aquelas mulheres girafas, por exemplo, que vão ter um modelo de pescoço, do que é um pescoço bonito, né? Que vai ser um pescoço alongado pelas argolas. No mundo ocidental, a gente tem todo um padrão de corpo mais magro, mais alto, né, os cabelos de determinada forma. Na Etiópia e também nas tribos, em algumas tribos nossas, né, nos caiapós, eles usam aquela porcelana, aquele disco labial, que é uma modificação no corpo também, né? Então, assim, são exemplos de como cada sociedade ela vai ter o seu padrão do que é belo. E quando a gente estuda cultura e consumo, o corpo, ele exerce assim, um papel fundamental nesses estudos, porque é a partir dele que a gente desempenha aí nossos rituais, as nossas práticas, né, que a gente... Algumas coisas passam a ser nossas posses, é através desse corpo também que a gente vai descartar alguns itens. A nossa identidade, né, tá nele. Totalmente atrelada, né?
E inclusive, o corpo, ele é frequentemente aí utilizado como um meio de comunicação, de expressão dessa identidade, né, como você mesmo pontuou. E essas representações do corpo, elas são negociadas com cultura, né? Quando a gente olha aquelas pinturas rupestres, a gente vê representações do corpo masculino, do corpo feminino, aí de diversas formas aí, ao longo do tempo. Além disso, o corpo, ele também é objeto de monitoramento de várias tecnologias que vão surgindo. Então, vamos pensar nos smartwatches, em tênis inteligente, enfim, né? Então, assim, o corpo, ele está totalmente relacionado com essa cultura, não só do consumo, mas também com a dinâmica cultural que ele está situado. Então, era uma coisa que a gente gostaria de começar assim enfatizando, né? Porque às vezes parece que o corpo, né, é uma coisa distante, ou é das ciências biológicas, mas a gente das ciências sociais, né, das ciências de saúde, estuda muito o corpo. Então isso é uma coisa bem legal de falar. Inclusive, quando eu estava pensando no roteiro e roteirizando, em um evento acadêmico que a gente foi na Nampad, que é um evento importante nosso, eu lembro de toda uma discussão sobre o monitoramento daqueles apps de saúde menstrual para saber, né? Porque a gente fornece um monte de informações nossas também para esses apps e aí toda a questão do sigilo de informações, de dados, o que é feito com isso, né? Então, assim, é bem complexo e é uma coisa que tem a ver com o nosso corpo e que às vezes a gente não se atenta. Mas de toda maneira, Melissa, tô esquecendo de alguma coisa? Queria complementar? Não, acho que é isso mesmo. A gente sempre traz alguns textos teóricos, né, sobre o que a gente está falando, e eu vou dar continuidade aí nessa contextualização, falando de dois deles. Então, o primeiro é um texto publicado em 2019, na revista Saúde e Sociedade, por Santos, Pérez e Leonildas, tá? E o título do artigo é Corpo, Saúde e Sociedade de Consumo, a construção social do corpo saudável. E aí eles abordam exatamente isso, né? O que é um corpo saudável, qual que na nossa sociedade, sim, né, na sociedade ocidental, e o que é e como é construído. Então eles, né, abordam a questão que essa construção social do corpo saudável é permeado por aspectos de consumo e por aspectos simbólicos, né? Porque assim, um corpo considerado saudável é um corpo magro, musculoso e jovem, né? Então, assim, será que só o jovem é saudável? E aí, dentro disso, como a gente tem essa construção, existem um catatal, né, de elementos de consumo, como hábitos alimentares, dietas, uso de anabolizante, cirurgias plásticas, procedimentos estéticos, que são usados para a gente atingir esse ideal construído de corpo saudável, né? E que, né, nem tudo que é falado é tão saudável assim. Sim. E a gente busca isso, né? Isso é uma loucura. Eu acho que o corpo saudável jovem é bem simbólico, se a gente for pensar nisso, né? E nesse contexto que entram os profissionais, inclusive os profissionais de educação física. Então, primeira coisa, a gente quer deixar claro que um profissional de educação física, ele obrigatoriamente tem que passar por um curso superior de educação física. Sim, né? Então, não interessa se você treina há muito tempo, se você tem muitas coisas, né? Muita experiência, né? Ou muita informação hoje disponível no Google, na internet. Você não é um profissional graduado em um curso reconhecido pelo MEC, você não é um profissional de educação física. Isso é muito importante a gente falar. E aí a gente traz também, né, nesse sentido, um artigo do Bosley e Fraga, tá? Que foi publicado. Mel, só lembrando que, inclusive, os personal trainers, né? Não só os instrutores de academia e tudo mais, os personal. Não, principalmente né? Precisa ter. Então, assim, tá lá no conselho de personal. Exatamente. Os CREFs e CONFEFs. Exatamente. A gente foi lá e olhou a resolução do Conselho Federal de Educação Física. Sim. E o outro é o personal trainer na perspectiva do marketing. Então, como, né, é um artigo bem de mercado,
que fala da construção desse profissional pelo lado mercadológico. Então, essa construção muito também legal. é super permeada por questões corporativas e de marketing, né? Construção, né? Da gente tá falando do profissional, tá? E aí, pensando nisso que a gente falou, né? Nessa contextualização, a gente quer ouvir de você. Essa intersecção entre corpo, saúde, cultura e consumo. Como que você percebe que esses padrões estéticos e essas práticas de cuidado corporal influenciam no trabalho do personal hoje em dia? Bem, vamos lá, algo, né, que... Pergunta fácil, né? Que permeia vários âmbitos. Uhum. Mas, de cara, posso afirmar que sim, isso influencia diretamente. Primeiro, né, quando a gente fala em padrão estético vigente e de consumo, né, o que está sendo consumido hoje por esse corpo, pelas pessoas, são muitos. Porém, eu vejo 3 grandes grupos de tipos de corpo. O primeiro deles eu vejo que são corpos grandes e musculosos, e a gente lembra aí dos fisiculturistas. E isso é uma cultura norte-americana, então isso não é uma cultura natural brasileira e que a gente vem exportando de forma muito forte, tanto que eu não sei falar de forma exata, mas de uns 5 anos para cá, eu acredito, que veio academias específicas para esse tipo de público. Então, para vocês verem o quanto isso cresceu no mercado. E a Melissa é minha prima e a gente já trocou várias ideias, já foi minha aluna, minha cliente, e tem um livro que eu gosto muito, que eu já deixo aqui como indicação, que chama Nu e Vestido, que é da Miriam Goldenberg, e ela pega 10 antropólogos para estudar a cultura do corpo, especificamente no Rio de Janeiro. E eu achei ele muito legal, porque o Rio de Janeiro, em termos de cultura corporal, a gente pode expandir para o Brasil, porque fantástico, muito do, né, Brasil... Muito do Rio de Janeiro tem no Brasil, né? Então, uma coisa está muito linkada com a outra. E quando a gente fala em corpo grande e musculoso, eu lembro de um artigo, eu não lembro qual deles e qual é o nome do antropólogo, mas está dentro desse livro, que fala que muitas vezes os homens e mulheres que querem ficar grande, eles querem fazer isso como se fosse colocar uma roupa, como se o músculo fosse uma roupa. E muitos dos homens vão para esse caminho para mostrar uma autoconfiança, poder, força, virilidade, que isso é muito específico do masculino. E as mulheres, a maioria delas, vem normalmente por conta de agressões físicas, sexuais e verbais, né? Então, muitas das mulheres, isso não é algo comprovado, não é só uma observação indicativo que, pelo que eles estudaram, eles perceberam essa ligação. Um outro grupo de corpo que eu vejo são os corpos magros e definidos, que você trouxe também. E também um terceiro grupo, que é o corpo jovem, sem marcas. Eu brinco que é como se fosse com um filtro do Instagram. Então, tudo isso, os clientes, e não só comigo, mas acredito com vários profissionais da área, eles já chegam carregados com vários desejos e objetivos, né, que permeiam algum tipo de corpo desses. E agora, algo interessante que daí exige mais pesquisa, eu não sei falar se são os padrões estéticos que influenciam as modalidades que a gente tem hoje, os esportes que estão disponíveis no mercado, ou se são os esportes, as modalidades que influenciam esses padrões estéticos. Entendi. Ou se é uma coisa ou outra. Ou as duas coisas juntas, né? Então isso é algo interessante assim que eu observo. Eu sempre fui muito voltada para a área da saúde. Eu comecei aqui na UEM o meu estágio com idosos, com essa população de idosos. Então, quando você estuda idoso, você estuda a saúde, a doença e o envelhecimento. Então, você acaba estudando todo mundo, porque todo mundo é um idoso em potencial. Então, eu sempre tive essa visão da saúde. Porém, a minha área, ela é muito forte na estética. Agora, assim, uns 5 anos para cá, que a galera tá vendo que tem uma população enorme de pessoas com muita doença e que exige um olhar totalmente diferente, sem ser a estética. Porque são
corpos que precisam de outro tipo de treinamento. Então, eu preciso, na minha área, né, então influencia sim, e eu percebo que eu preciso equilibrar o que a pessoa precisa com o que ela deseja. E às vezes isso não é sempre... Desafio, um né, desafio profissional. É um desafio profissional, que tem muitas pessoas que é mais fácil lidar com isso, outras não. Eu percebo que vai muito da capacidade do profissional de argumentação, mas também de avaliação. Quando você avalia um corpo, o padrão motor dessa pessoa, as capacidades físicas, faz com que a pessoa perceba a si. E conheça o corpo dela realmente como é. E daí isso fica mais fácil ela baixar as barreiras, digamos assim, para um treinamento diferente daquele que ela imaginou. Porém, algo muito bizarro, assim, que eu vejo hoje, as pessoas, elas querem algo, porém, elas não querem o processo. Né? É algo imediato, com atalhos, então elas não aceitam o processo. Então, eu percebo que eu tenho que desconstruir muito conhecimento que elas trazem e construir... Ou eu prefiro até usar a palavra resgate. Às vezes eu tenho que resgatar coisas simples, básicas, como hábitos do dia a dia, de tomar um sol, de tomar água, de você sair para caminhar, você se movimentar mais, você subir uma simples escada, que isso vai estar de acordo com aquele objetivo. E muitos vêm com objetivos deturpados, distorcidos da realidade. Tipo, a pessoa quer ficar grande e musculosa, mas ela trabalha 8 horas por dia, fica sentada, não se alimenta bem. Então, como fazer isso? Entendi. É bem interessante o que a Renata está trazendo para a gente, porque eu consigo pensar em N situações, né? E quando ela fala assim, dessa velocidade, é impossível a gente não fazer logo a associação com o uso de anabolizantes, impossível, né? Nesse momento. Eu acho que fala de velocidade, então a gente já faz essa associação, que é um território totalmente complexo, é controverso, né? O uso de anabolizantes. Ele vai para além da estética, né? Porque o uso de anabolizantes, essa velocidade, essa rapidez, pode ser sim por questão estética, mas também tem toda uma questão de performance por trás, né? Porque tem pessoas que são atletas, ou que, né, participam de competições. Mas eu acho que é um dos atalhos que a galera acha legal, assim, sabe? Aí não vai dar nada, né? E aí mexe, e aí, de novo, né, não só com questões que elas são de ética, né, porque existe uma ética esportiva, né, integridade do jogo que está sendo disputado, enfim. E a gente foi buscar uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que ela é de março de 2023. E eu vou ler aqui para os nossos ouvintes o que essa resolução CFM número 2333. Ela fala: adota as normas éticas para a prescrição de terapias hormonais com esteroides androgênicos e anabolizantes, de acordo com as evidências científicas disponíveis sobre os riscos e malefícios à saúde, contraindicando o uso com a finalidade estética, ganho de massa muscular e melhora do desempenho esportivo, né? E da mesma maneira a gente encontrou algumas notas da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, também falando, inclusive, que eles classificam o uso de anabolizante como sendo uma epidemia mundial, uma verdadeira epidemia. Eu trabalho nos Correios, então a gente tem muitos objetos que acabam sendo apreendidos, não pelos Correios, claro, né, mas pela Receita Federal, porque são produtos que não poderiam estar entrando no território. Por isso a importância dessa segurança postal, enfim, né, de fazer o controle das nossas barreiras. Esse é mais um dos exemplos das coisas que acontecem. Então, assim, antes da gente avançar um pouco nessa discussão, eu queria te pedir ajuda, né, Renata, para explicar em palavras simples, assim, para o nosso ouvinte conseguir entender
o que é um anabolizante, né? Eu sei que do mesmo jeito que muita gente sabe o que é, e às vezes até tem um acesso na academia, se quiser ou não, tem muita gente que nem sabe que o universo é esse todo. Então tenta explicar aí pros nossos ouvintes o que é um anabolizante e se existe algum nível que seja seguro, que dê para dizer, ok, utilizar. Então, vamos lá. Anabolizante é a abreviação de esteroides anabolizantes. Muitas pessoas falam só hormônio ou bomba também, é um apelido. E eles são hormônios sintéticos que se assemelham aos nossos hormônios naturais. Então, é um hormônio artificial, né, sintético, sinônimo de artificial, que é para fazer uma função semelhante aos nossos hormônios naturais. E para fins estéticos e de performance, não existe dose segura de consumo desse tipo de substância. Ou seja, se você não tem nenhuma disfunção hormonal, nenhum problema de glândulas, nenhuma doença relacionada com o seu metabolismo, né, com a parte endócrina, e quer apenas usar para fins estéticos, para ficar maior, para você ter uma performance, para correr mais rápido, não existe dose segura. Eu não sou médica, porém, esse é um posicionamento da Sociedade de Endocrinologia. E também eu quero abrir aqui para vocês, quem puder acessar o meu Instagram é @ReRochaLoures. Há umas 2-3 semanas atrás, eu fiz uma live com meu primo Diogo. O nome dessa live é O Preço do Corpo Perfeito. Um relato sobre o uso de anabolizantes. E ele conta como ele desenvolveu uma insuficiência cardíaca pelo uso indevido de anabolizantes. E é engraçado que ele estava acompanhado de um médico. E a gente percebe que esse acompanhamento do médico acaba dando uma falsa segurança para o uso desse anabolizante. E também, não sei se um desses documentos que você falou, Lair, se é uma carta que foi escrita por várias especialidades da medicina ao Conselho Federal de Medicina, que é bem isso que eles falam, né? Que hoje é um problema de saúde pública. E o meu alerta infelizmente, a maioria das pessoas tem o primeiro contato na academia, como profissional de educação física, ou com algum veterano de academia. Então, assim, eu fico muito triste de profissionais que deveriam prezar pela saúde, eles incentivarem o uso desse tipo de substância, deixando bem claro que nós não podemos, a classe dos profissionais de educação física, não podemos prescrever, nem vender, nem aplicar esse tipo de substância. Isso é ilegal. E também até faço um apelo ao conselho, porque o conselho, ele não faz... A única coisa que eles normalmente fazem, as duas únicas coisas, é fiscalizar se as pessoas se tem denúncia, se a pessoa é formada em educação física, e eles promovem palestras e educação continuada. Porém, eu acredito que essa eficiência na fiscalização e punição desse super tipo, importante, né? Eu acredito que ela não é feita. Porém, eu acredito que para a gente resolver isso, só o Conselho de Educação Física não é eficiente. Tinha que juntar o Conselho de Educação Física com o Conselho de Medicina, com a nutrição, porque daí tem muitos nutricionistas envolvidos, com a veterinária, que muitas dessas substâncias vêm de uso animal, para tomar uma providência nisso. Então, é um cenário complexo, né? É um cenário bem complexo. E é bem complexo porque, assim, né, igual o Diogo estava com acompanhamento médico e eu já fui num ginecologista que ele me ofereceu o chip da beleza. O chip da beleza, me desculpa, é bomba. É hormônio. É hormônio. Se você não tem não é hormônio, diagnóstico porque alguém fala assim, não, mas você precisa repor hormônio, porque, né, chegou nos 40 anos e tal. Mas, assim, uma reposição hormonal, será que ela te faz correr mais rápido, te faz secar, só a reposição? Que é uma outra discussão que a gente pode ter também, né? Só fazendo uma ponte, a CBTRI, a Confederação Brasileira de Triatlon, eles falam para os atletas não fazerem nem reposição hormonal, né? Porque pode ser que
pegue no... Que caia no doping. No doping. É porque eu acho assim, que essa discussão, ela tem tudo a ver com o que você falou primeiro, né? A velocidade das coisas. Então, a gente retoma pra lá. Então, esse resultado é a idealização daqueles 3 tipos de corpos principais, né, que você pontuou pra gente, e essa velocidade para que as coisas aconteçam. Então, eu não tenho, né, precisa ser rápido, não é só ter esse corpo, eu preciso que ele seja rápido. E outro, o profissional que prescreve isso, o aluno dele vai ter mais resultado, então ele vai ser mais reconhecido e ele vai ter mais alunos, mais likes, mais likes. Então, eu quero falar uma outra coisa, porque às vezes, o que eu penso, assim, eu já treinei triatlon seriamente, né? Dentro do ambiente do triatlon, rola solto, é muito velado, tá? Os técnicos, em todos os técnicos eu vou falar, eu também não acredito que técnicos que eu tive contato, eles fazem essa prescrição de uma maneira assim, super aberta. Não acredito. E as pessoas não falam que elas tomam. Não falam. Tá? As pessoas não falam. Você começa a treinar com a pessoa, ela não corre 500 metros. Dá 2 anos, ela tá correndo meia maratona com pace de 4. Você falou, né? Tipo assim, o resultado é impossível. Aí você vê no corpo, enfim. Só que eu acho que os técnicos, mesmo eles sendo contra, se eles têm aluno desse jeito, que eles elogiam nos treinos, que eles falam, olha como fulano é forte, olha como o ciclano é forte. É um reforçador, né? Quando esse ciclano participa de uma prova e tem um resultado legal, eles fazem um post, eu acho que é incentivo. Também tem vários tipos de incentivo. Não é um incentivo assim, olha, use isso, mas é um incentivo. E é complicado que o doping, ele sempre tá na frente do antidoping também. Então, assim, é muito complexo. Hoje, assim, Jogos Olímpicos. Então, assim, isso tá a nível profissional, amador, federal, municipal, em todos os níveis, assim, muito, da sociedade. Exatamente. Pessoas, poder aquisitivo alto, baixo. Então tá bem disseminado. Então, só que eu acho que a Melissa, ela trouxe uma coisa importante, que foi o chip da beleza, né? E você consegue ajudar a gente a entender, então, porque essa é uma dúvida que realmente eu tenho, qual que é essa diferença da reposição hormonal e da suplementação, né, a níveis seguros, e o que é isso, e no que isso diferencia de um anabolizante, por exemplo? Quando a gente fala em reposição hormonal, a gente entende que os hormônios, eles estão abaixo do esperado para aquela pessoa, de acordo com a tua idade, com o gênero. Então, provavelmente, essa pessoa vai ter algum sintoma, como baixa, que interfere, né, na qualidade de vida, no bem-estar. E, mesmo assim, a reposição hormonal sendo bem-vinda como um tratamento, ela também tem que ser muito bem pensada. Por exemplo, para quem tem na família diagnósticos de câncer. Lembrando, né, que isso só pode ser feito por médicos, né, pelos endocrinologistas. Mexer com o hormônio tem que ter algum endocrinologista envolvido, porque tem exames específicos a serem feitos. Então, a gente está falando daquele primeiro passo que eu falei lá no anabolizante. Então, você tem que ter uma disfunção na sua glândula, você tá com os níveis abaixo do normal, você tá com sintomas, e você tem que colocar na balança. O risco sempre vai existir, só que você tem que colocar se os benefícios vão ser maiores do que o risco. E algo que eu bato muito forte ao invés de olhar primeiro a medicamentalização, ao invés de tomar um remédio, será que não dá pra gente olhar pro seu estilo de vida primeiro? Tanto que vocês não estão nos vendo, mas eu vim com uma camiseta hoje justamente para levantar essa bandeira do poder do estilo de vida. Que é você olhar como está seu sono, sua alimentação, sua atividade física, seus relacionamentos, como está o seu controle de tóxicos. Emocional, seu né? Emocional, porque isso é a base. Isso é o primeiro que tem que ser olhado. Claro, se a pessoa tiver com algum problema agudo, com sintoma, claro que algo
alguma intervenção medicamentosa tem que ser feita. E tá aí pra isso, e né? tá aí pra isso. Porém, as pessoas, acho que falta muito o bom senso hoje em dia. E, infelizmente, você sempre encontra um médico que vai te dar o que você quer, não o que você precisa. Então, isso é complicado, porque tem médicos profissionais de todas as áreas, de todas né? as A gente vai áreas. encontrar, a gente vai encontrar isso. E a suplementação, ela é usada quando a alimentação, ela não consegue suprir as necessidades nutricionais daquele indivíduo. Ou também ela pode ser usada como uma forma de você comer, se alimentar, e você precisa de algo mais prático e rápido. Então, vou dar um exemplo. Eu trabalho em pé, então não tem como eu parar para fazer uma refeição. Então, o meu lanche da tarde, normalmente, eu tomo whey protein, que é do derivado, né, do leite, do soro do leite. E, claro, que se eu comesse uma proteína, sempre o alimento de verdade vai ser melhor. Isso a gente não tem dúvida, porque o whey, ele é químico, ele foi processado. Porém, é uma forma fácil de eu consumir proteína. Porque a gente sabe que a proteína, ou você tem que colocar ela refrigerada, ou você tem que preparar ela através, né, de algum procedimento, e isso às vezes não está ao seu alcance. E hoje em dia a maioria das pessoas consomem menos proteína do que deveria. Então não adianta você ter uma alimentação ruim e suplementar. Não faz sentido. E também a gente entra naquele universo dos atletas, né? Que você precisa de uma suplementação para aquela atividade. Faz um mês atrás eu completei uma maratona em São Paulo, então eu tive que entrar com suplementação, não só na preparação, mas durante a prova de maratona, porque eu tenho que comer correndo. Então a gente usa gel de carboidrato, né? A gente usa os isotônicos, então tudo isso. São mais práticos e vão estar São mais práticos. Legal. Nossa, ainda bem que ela falou da maratona, que eu ia falar, não, se ela não falar, eu vou falar que ela acabou de completar uma maratona, completou super bem, treinou pra caramba, teve todo um processo que ela mostrou nas redes sociais, né? Sem uso muito de legal ressaltar isso, né? Só com a base de treinamento, esforço, porque se você quiser correr uma maratona, você vai ter que treinar. Sim. Vai ter que, parar algumas coisas, não beber tanto, não sair tanto, porque, né, enfim. Mudar o seu estilo de vida, é isso aí. Só pra uma coisa que eu queria falar também, de um exemplo da internet, que tem um influencer, né, que ele chama Guga Figueiredo, e ele é um treinador, e ele já usou muito anabolizante, e hoje ele tá, né, nas redes sociais falando sobre isso. Ele denuncia todo tipo de fake, assim, sabe? Gummy hair, óleo que clareia as axilas. Mas ele pegava as fotos das meninas, os vídeos das meninas, e dava um veredito se as meninas usavam ou não anabolizante. Porque isso eu acho muito louco. Por que as pessoas não assumem? Entendeu? Isso. Por que as pessoas não assumem? Tá bom. Você falou, precisa de... Não tô falando que essa é a solução, mas vamos colocar as pratos limpos e abrir as categorias. Você vai correr maratona? Você é categoria anabolizante ou sem? Sabe? Seria porque assim, as pessoas fazem isso, entendeu? Mas as pessoas não assumem. Será que as pessoas não assumem só porque é ilegal? Ou porque tem aquela coisa, né? Tem a ver com ego também, de né? ego e tudo mais. E aí ele faz isso, e é ver. muito engraçado. Quando ele denuncia, e ele faz uma denúncia assim, ele olha vídeos de antes, ele verifica uma melhora, assim, que ele chama o pulo do gato, né? Que foi uma melhora muito rápida, né? Do tipo, né? Que assim, a pessoa parece com a axila sarada, né? É muito engraçado a pessoa que toma, né? Ela tem a axila sarada, assim, em muito pouco tempo, enfim. E as pessoas não falam. Isso eu acho uma coisa interessante, assim, trazendo na perspectiva do consumo e da cultura, né? Que as pessoas não admitem. Diferente do Ozempic, né? Hoje em dia o pessoal fala que usa. Até fala, né? Eu percebo até porque custa R$1.000 talvez uma injeção, isso gere um status. talvez isso gere um status, e não uma condenação, talvez. Pode ser. Mas é caro, tá? Anabolizante é bem caro. Não é barato. Não é barato. Eu sou uma pessoa que eu não faço realmente eu ideia lembro nesse médico que eu preço. fui, já faz tempo, tá? Isso na época eu treinava. Então foi em torno de 2018. Ele pediu, na época, era R$6.000 o chip por um ano. Eu acho caro. Eu acabei de pensar numa coisa assim. Quando você
quer melhorar, seja a sua composição corporal ou a sua performance, isso passa muito pelo seu processo de disciplina, de esforço, de foco, e tudo isso são virtudes. E quando você ganha tudo isso, todo esse resultado com o uso de anabolizante, é como se você anulasse um pouco essas virtudes. Então talvez seja por isso que as pessoas fiquem veladas, assim. E também a gente tem até um artigo que a gente vai depois colocar na descrição do episódio para todo mundo que estiver interessado, que estiver aí ouvindo a gente nas rádios ou no podcast. Na descrição do podcast, a gente traz todas as referências que a gente utilizou na construção desse episódio, tá? E tem um desses textos que foi escrito pelo professor Ronan e pelo André Figueiredo Maciel, que eles vão falar essa identidade atlética, né? Então, essa identidade de quem eu sou, do corpo, do que eu pareço, do que eu consumo, do que eu posso falar, do que eu não posso falar, dos meus rituais. Tudo isso, ele é construído, não é uma coisa que é posta, né? Então, é nesse convívio, é socialmente construído junto com os seus pares, junto com aquela equipe que ele participa, enfim. Então, assim, pensando, Renata, eu acho que, né, porque o problema a gente tem no sentido desses perigos, né, dessa prática que ela acontece, como a Melissa está falando, independente da pessoa, ela falar abertamente ou não, tá acontecendo, tá? E o que a gente tem de alternativa para esse tipo de situação? O que a gente pode fazer na prática? Você fala que para melhorar esse condicionamento, composição corporal, para ter esses objetivos. Isso, para os objetivos de condicionamento. Eu acredito que em várias dimensões da nossa vida, hoje, a gente tem que retornar para o básico. Explica mais aí pra gente. Então, a gente tem que fazer o básico bem feito, que é ter um estilo de vida ativo, é ter um estilo de vida saudável. Agora, pegando o foco mais na minha área, quando a gente fala em atividade física e exercício físico, eu estou falando sobre movimentação diária, então você aumentar a sua movimentação diária. O que significa isso? Você dar mais de 7.000 passos por dia, isso os smartwatches e até o próprio celular ajuda. Eu gosto sempre de frisar o seguinte: existem várias daquelas bands hoje que muitas delas, elas são mais baratas, e elas são baratas por quê? Porque elas não têm GPS, elas só têm o acelerômetro. E elas não aferem os passos de forma tão fidedigna. Então, se você quiser saber realmente quantos passos você dá no dia, é melhor você usar os smartwatches que tem GPS. Entendi. Porque, por exemplo, quando você está lá dentro do carro, essas bands, às vezes, elas contabilizam passos, por exemplo. Então, uma métrica são 7.000 passos por dia. Outra forma, que isso eu já inseri na minha vida, e quem me segue lá nas redes sociais, eu falo todos os dias, são sobre as escadas. Sobre a gente ter hábitos de subir escada. E assim, estou no shopping, existe uma escada rolante, é você subir a escada rolante, a esteira rolante também. Para vocês terem uma noção, subir 9 andares de escada equivale a 30 minutos de caminhada. Sendo que, se você subir de forma contínua, ritmada e sem pausa, 30 minutos de caminhada, você subindo 9, vai dar o quê? Menos de 5 minutos você faz isso. Então, legal, né? Então, olha que legal. Então, isso fortalece os membros. Andar. Começar a pensar sobre isso. É melhor subir do que descer. É melhor subir do que descer. Porque quando a gente sobe, a gente está utilizando mais os nossos músculos e a nossa capacidade cardiorrespiratória. Quando a gente desce, a gente acaba utilizando e precisando muito da articulação do joelho. Então, quem tem joelho bom é um ótimo treinamento, porque você acaba treinando o joelho para isso. Agora, quem tem, às vezes, uma debilidade ou tem dores no joelho, daí eu aconselho apenas a subir. Tá anotado já. Mas assim, resumindo, é você ficar menos tempo sentado e menos tempo deitado. Tanto que eu até perguntei pra Melissa se eu podia fazer uma dinâmica aqui, mas o estúdio é pequeno, então não vai dar pra gente fazer essa dinâmica. Mas o que eu ia propor? Faz 40 minutos que a gente tá aqui sentado. Então, você colocar alarme no seu celular a cada 40 minutos, 1 hora, você levantar, você fazer alguns exercícios, você caminhar, você subir escada, ir lá no banheiro, tomar água. Então, você estar atento a essa movimentação diária. Porém, só isso não adianta, porque a movimentação diária, ela nos deixa mais ativo.
porém ela não causa transformações profundas no nosso corpo. Fisiologicamente falando. Você não vai ganhar massa muscular se movimentando desse jeito. Você não vai fortalecer seu coração da maneira que deve ser. Então daí entra o exercício físico, que é algo que tem que ser periodizado, planejado, controlado. E mais do que fazer exercício, você tem que controlar essas variáveis do exercício, que é a regularidade, a intensidade e o volume. Por isso que o profissional de educação física vai te levar a resultados bem mais rápidos, melhores e com segurança. Quando a gente fala em volume e intensidade, normalmente a gente trabalha de forma inversamente proporcional. Se a gente faz uma caminhada, por exemplo, uma corrida de longa, provavelmente a gente vai fazer numa intensidade menor. Se a gente vai fazer uma corrida mais curta, a gente coloca mais intensidade. E a intensidade, ela é importante, porque ou seja, causar um estresse fisiológico no corpo, ele é importante, porque isso faz com que o seu corpo se modifique, se adapte àquilo e ele venha mais forte, com mais músculo, com mais massa óssea, com mais capacidade cardiorrespiratória, e sempre fazer 2 modalidades. Uma mais aeróbica, que daí entra bike, caminhada, corrida, natação, e uma mais resistida. É bom tu ter falado natação, porque meu marido vive falando lá, isso tem que fazer alguma coisa aeróbica, e eu faço natação. É válido. E ele fala, você tem que fazer... Nossa, vamos colocar a natação. Mas daí você tem que fazer algo resistido. Sim. Daí entra a musculação, o crossfit, o funcional, o pilates. Então sempre combinar esse tipo... Eu faço pilates também, faço natação e pilates. Eu combino os dois, muito legal. Isso aí, então é isso, é você se movimentar mais, você fazer o exercício, você ser mais ativo. Ótimo, a gente chegou agora, né, no nosso momento cultural desse episódio, e a gente queria perguntar para você dar uma dica aí para os nossos ouvintes de uma dica cultural. Eu já dei uma, né, lá no começo. Já anotei aqui. E eu peguei mais 4. Então vai lá. Primeiro é um documentário que chama Arremesso Final, tá disponível no Netflix, que é do Michael Jordan. É muito legal, eu sou fãzaça dele. Eu também sou. Se você quiser uma energia pra você sair do sofá, ter mais garra, foco, disciplina, assiste esse documentário. Tá na Netflix? Tá na Netflix. O outro é um livro que eu vou presentear vocês aqui. Um pra Melissa e um pra Lair. Obrigada. Que se chama Você Aguenta Ser Feliz. Ele é escrito pelo Arthur Guerra, que é um psiquiatra, e pelo Nizam Guanais, que é um publicitário brasileiro, e eles fazem uma dobradinha eles vão alternando os capítulos, e foi lendo esse livro que o pensamento, o desejo de fazer uma maratona se tornou o meu objetivo. Então, porque quando a gente toma uma decisão, seja ela qual for, tem vários processos, né, até você chegar nessa decisão. E ela sempre começa na nossa mente, uma decisão. Então, é bem legal, é bem fácil de ler. Você Aguenta Ser Feliz. E filmes, são 2 filmes. Um deles se chama As Nadadoras e a outra é Niade, que é do universo da natação. Amei. É maravilhoso. Que é muito legal, assim. Daí você começa a ver como o esporte, como o exercício físico... Todos na Netflix também. Todos, tá na Netflix. Assim como o do Michael Jordan, você vê muito como o esporte movimento, ele molda o caráter da pessoa. Nossa, como demais. Ele traz os valores para ela. Por isso que é muito usado para quem é viciado em drogas, né? Não só a parte da espiritualidade, né? Mas você fazer o exercício. Então, isso é muito legal, né? Que te traz propósito, te traz valores. E no caso das nadadoras, até a superação mesmo de adversidades, né? Momentos de crise, guerra. Então... Que foi o que resgatou elas, foi a natação que ajudou elas terem um propósito e seguir. Eu costumo falar assim que no meu período que eu treinei triatlo, a coisa que mais me ensinou também é lidar com o desconforto, sabe? A gente aprende a lidar com aquele desconforto, porque é o desconforto o tempo inteiro, né? É desconforto o tempo inteiro. Você vai fazer um treino, né? Quando você treina. Então, assim, treinos fortes, é o tempo inteiro desconfortável, não é gostosinho. E eu costumo falar assim, que é democrático.
o cara que vence a prova e o cara que chega por último, todo mundo tá no desconforto, tá? Não é gostosinho, assim, né? Não é uma coisa gostosa. É bem isso mesmo. Muito bacana, Renata. Renata, indo agora para a reta final, né, do nosso episódio, não teria como a gente deixar de falar, né, nesse universo aí dos preparadores físicos, dos profissionais de educação física, nos espaços onde eles atuam, né? No segundo episódio da nossa primeira temporada, a gente falou sobre espaços de consumo, porque o lugar onde determinado produto, serviço, ele é consumido, isso importa pra gente quando a gente estuda cultura e consumo. E um dos espaços que mais chamam a atenção nesse contexto, sem dúvida, são as academias, né? Porque as academias para a prática da atividade física, enfim, independente de qual prática seja, mas nessas academias, os indivíduos, quem frequenta, os frequentadores, eles são expostos a uma gama infinita de produtos, né? A gente já falou de algum deles aí durante o episódio. A gente tem um texto também que a gente vai deixar lá na descrição, que ele vai falar da reinvenção da vida cotidiana, e ele pesquisa as academias feitas ao ar livre, né, que também não estão imunes, não é porque você está ao ar livre que você está imune de toda uma forma de falar, de vestir, de se comportar, né, daquelas pessoas. Inclusive, anota aí, a gente anotou 7 coisas que as pessoas consomem e talvez nem tenham pensado muito quando elas estão em um ambiente de academia. Um é a comercialização de equipamentos e suplementos, que a gente já falou. Sim. Outros são serviços personalizados, então desde o personal até muitos outros serviços que vão surgindo aí em paralelo dentro das academias. Uma terceira coisa são as músicas que são tocadas, então depois você está escutando aquilo, nem sabe como começou esse hábito de escutar determinada banda ou grupo musical. Depois as vestimentas, claro, né, isso tem tudo a ver com cultura de consumo e identidade, a escolha das marcas, que tipo de roupa eu vou vestir. A tecnologia também é uma coisa que você está consumindo, relógio, tênis, apps, conteúdos em redes sociais, porque você começa a fazer uma atividade, frequentar determinado ambiente, aquele conteúdo que você consome também sofre influência. E em 7º lugar, aí, a atividade física em si, né? E aí eu acho que isso a gente pode pensar aí desde o beach tênis ao pedal, pessoal, né, que muita gente fazendo pedal, fazendo corrida, caminhada, a gente tem visto. E eu acho que isso responde um pouco à pergunta da Renata lá no começo. Ela falou, será que é o esporte que influencia esse estilo de vida? O McCracken, ele dá meio aquela pista pra gente, lembra daquela figura? É um autor que a gente usa muito aqui em Cultura e Consumo, o McCracken, É um autor bem clássico que a gente usa, que ele fala que existem 3 dimensões: o mundo socialmente construído, a mídia e os sistemas de moda e o consumidor. E que os significados simbólicos dos bens de consumo, eles passam por esses 3... Por esses níveis. E ele assim, vai sendo construído à medida que a gente vai usando, que a gente vai vendo o sistema de publicidade. E aí, eles vão oferecendo e isso vai despertando esse desejo, né? Como que isso se desdobra na nossa vida. Porque a partir do momento que, igual o artigo que você falou, é da Fernanda Guarnieri, a minha companheira de mestrado, e do meu orientador, do professor Giovanni. E ela estudou o quê? Sabe as ATMs? Ela estudou como que os idosos que frequentam essa ATM, o que se desdobrava nas práticas cotidianas dele. Aí são relações sociais que se modificam, são novos hábitos alimentares, né? Então é bem interessante. E super comum, né? Porque assim, um dia desse teve um churrasquinho no CrossFit onde meu marido vai, sabe? Então, vai para além essa relação de só ir ali, né? E praticar uma atividade física mesmo. E a questão, né, das roupas. A gente teve uma temporada inteira sobre moda e uma coisa que me chama muita atenção hoje em dia na academia são as roupas. Porque 15 anos atrás a gente ia com roupa velha. Com aquela camiseta de promoção. Né? Hoje é simplesmente um desfile. As meninas vão lindíssimas, os caras também. Existem
inúmeras marcas, né? Sim. Especializadas e desenvolvendo. A gente até falou em uma da temporada, né? De moda e tecnologia. As marcas desenvolvem tecidos que transpiram menos, não tem odor. Enfim, tem uma reportagem na Marie Claire que a gente pegou, que tem alguns dados que existem, né, que o Brasil movimenta 22 bilhões por ano, né, a indústria de moda fitness. E assim, existem acessórios, estampas feitas só para isso. E é interessante que o nome da matéria é Como ir à academia sendo fashion e confortável. Né? Exatamente, né? A gente traz a Autogiro, que é uma marca paranaense. Você entra, as roupas são lindíssimas, mas se você for pegar conjunto de legging, top, chega a custar R$600, o que não é barato. Então, assim, pra gente... Não, né, era comum antigamente. Não era, né? De fitness. Então, assim, pra gente finalizar, até, né, porque já estamos chegando no nosso tempo, a gente quer perguntar pra você, levando em consideração todo esse ambiente, né, dentro de consumo, dentro da academia, que pode ser que as práticas de exercícios elas fiquem um pouco, né, não em segundo plano, mas que combinem, né, com outras práticas. Como você aborda, assim, uma prática saudável, um meio saudável para que as pessoas consigam, né, fazer o exercício e que isso seja a coisa mais importante e que a saúde e o bem-estar seja, assim, o objetivo primordial da pessoa ao invés, né, de outras coisas de que a gente falou. Antes de responder essa pergunta, mas que tem a ver com a pergunta e com a resposta, o ambiente de academia hoje, existem vários tipos de academia. Antigamente era mais um padrão. Hoje em dia você vai, igual eu falei, dessa que é especializada nos fisiculturistas, daí tem outras que é para terceira idade, tem outras que só são para mulheres. Muitas franquias hoje, né? Tem outras que só são de personais e assim por diante. E eu tô nessa área há mais de 12 anos e justamente procurando isso que você me perguntou, para que as pessoas tenham um ambiente onde o bem-estar, a qualidade de vida, o exercício físico, até os hábitos, porque o exercício físico acaba... eu falo... uma palavra melhor não é contaminando, que contaminação é algo ruim. Que influencia influenciando outras áreas da vida, igual quem faz exercício, normalmente se alimenta melhor, normalmente vai ter um sono mais regrado. E, então, assim, para colocar isso como a prioridade, foi que eu tenho um sonho de construir um centro de treinamento e bem-estar, né? Eu já tenho esse terreno, então dando um spoiler aqui. Olha só! Daqui um tempo vocês vão ver esse centro. Porque justamente eu fico um pouco insatisfeita com o ambiente, porque normalmente... Daí é o perfil da Renata. Músicas muito altas, ambientes muito escuros, muito barulho, músicas. Então, isso acaba deixando o bem-estar e a saúde e o treinamento, às vezes, em segundo plano. Ou vendendo treinamentos que estão na moda, né? Por exemplo, mas que às vezes tem um benefício duvidoso ou que não é para todo mundo. Então, isso é algo que acontece. E, agora respondendo de forma mais direta a pergunta, eu acredito que primeiro seja pelo exemplo do profissional que está te orientando ali, te acompanhando. Desconfie de profissionais de educação física que não treinem, porque isso é contraditório, porém existe muito na minha área. Eu acredito também que seja por uma boa avaliação, que foi aquilo que eu disse, quando você faz uma avaliação, o aluno conhece sobre o corpo dele e fica mais fácil de você argumentar por que você está dando aquele exercício e não outro, que ele trouxe lá da rede social. Quero fazer esse. Quero fazer esse. Não, que é bem comum, né? As pessoas chegarem, quero fazer isso. Quero fazer isso, por que você me dá isso e não isso? Então, essa também é outro ponto. É você compartilhar também conhecimento, fontes de informação, porque querendo
querendo ou não, os profissionais de educação física, a gente fica mais tempo com a pessoa do que com o médico, certeza. do que com o nutricionista. Então, a gente acaba centralizando muito a saúde da pessoa. A gente indica médico, a gente é meio psicólogo. Porque então, você encontra 2 vezes na semana. No mínimo. Né? Encontra mais do que suas amigas. Você encontra mais o personal que sua amiga. É bem isso. É você sempre estar fazendo perguntas, isso vem muito dessa minha especialização da mudança de hábito, você fazer pergunta para a pessoa. Curioso, né? Ser curioso sobre a pessoa e você fazer ela se fazer pergunta. Tipo, por que será que eu quero isso? Por que eu quero esse objetivo? Legal. Por que será que eu tô tendo esse hábito? Que isso é parte da mudança de hábito, né? A mudança de hábito, ela é comportamento, que é psicologia, que é mente, então tá tudo atrelado. E que às vezes é mais interessante do que a abordagem de você já dizer, né? Sim. Já dar a resposta, fazer com que aquela pessoa procure. Porque isso tem pouca adesão, né? Você, assim, eu sei o que pode te dar, por exemplo, um sono melhor, mas você tem que chegar nessa reflexão, porque você vai ter uma adesão maior à mudança de hábito para ter um sono melhor. E experimentar o sono sono melhor. Então você tem que viver o processo. E isso leva tempo, é complexo, não é algo fácil. E também o próprio dia a dia da pessoa faz ela perceber o tanto que ela está melhorando, o tanto que aquilo está fazendo diferença na vida dela, então faz ela buscar mais ainda esse ambiente e a fazer mais exercício. Então eu acredito que seja tudo isso junto. É isso aí, né? Renata, isso aí. Tô aqui em Maringá, na Rádio EN gravando, mas já não vejo a hora de voltar pra casa e ir pra piscina ainda hoje. Vai ter natação. Ai, que Porque bom. eu já saí dessa conversa morrendo de vontade de treinar. Isso aí. Renata, muito obrigada pela tua presença, pelos teus esclarecimentos, né? Eu acho que ter um profissional com tanta experiência e com esse olhar... para a gente conversar sobre cultura e consumo é muito rico, porque a gente consegue ver a cultura e consumo sobre várias perspectivas mesmo, e a aplicação dela em campos que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, não é, Melissa? Com certeza. A gente também convoca vocês a seguir a gente, a seguir a Rê. A Rê posta diariamente. Eu vou deixar o arroba dela na descrição também. Exatamente. A Rê posta diariamente sobre... a rotina dela, sobre tênis, sobre treinos, melhores exercícios, mobilidade. Então, vale a pena acompanhá-la. Eu e a Laí roteirizamos e apresentamos esse episódio. A gente tem nessa temporada a assessoria técnica da professora Olga. E mais uma vez agradecemos tanto a Rádio EN quanto a Rádio El, que são as nossas parceiras nesse podcast e que a gente faz essas gravações aqui e lá e eles editam e estamos na rádio também, né? A casa é nossa, sinta-se à vontade, pode ser. Muito obrigada pelo convite. E para finalizar, eu prezo muito, assim, você fazer exercício é um ato de cuidar-se, porém a pessoa que não se ama e não se aceita, ela não consegue se cuidar. Então, pare para pensar nisso, né? Ame-se, aceite-se, porque isso você vai se cuidar, e exercício físico, atividade física é pra você, é o seu momento. É o seu momento. E só Bela você pode fazer. Né, e pra só nossa você semana. pode fazer Isso por aí, você. Só você pode fazer por você. É isso aí. Um abração aos nossos ouvintes. Obrigada. E até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.